história dos sonhos de José. Aí a gente está vendo aqui o sonho, né? O primeiro sonho dele foi uma sugestão pela qual a autoridade de José sobre seus irmãos seria alcançada, né? Então, ele viu, né? Ele sonhou com 2 feixes de grãos, né? O feixe dele estava em pé, enquanto o dos irmãos dele se curvaram diante dele. E o segundo sonho, ele era celestial. Por quê? Porque foi representado por símbolos astronômicos, né? O sol representando o seu pai, a lua representando a sua mãe e as estrelas representando os seus irmãos. Então, todos eles se curvaram, né, diante de José, né, no caso. Então, os irmãos deles foi elevou ainda mais a inveja ao ódio deles, né? Então, na verdade, a reação deles, em contraste com a honestidade e a fidelidade de José, demonstrou por que Jacó o tinha como preferido. Então, é uma escolha soberana de um líder por parte de Deus, mas muitas vezes desperta a inveja daqueles que devem se submeter. Então, em vez de reconhecer a escolha de Deus, seus irmãos decidiam destruí-lo. E suas ações, embora exista a crença de que deveriam liderar, mostram porque não deveriam ser liderados. Então, se a gente vê aqui que como José, né, sofreu para poder chegar a ser rei, mas os sonhos dele foram alcançados. Deus escolheu o José. Ele foi fiel ao filho de Jacó. E como havia sido anunciado no sonho, né? Bem anterior a Abraão, em um sonho Deus havia anunciado a Abraão o cativeiro egípcio, né? Então, em um sonho, Deus também prometeu proteção e prosperidade para Jacó. Então, assim, a gente viu que Deus usava os sonhos também para falar com o seu povo naquela época. Então, a gente viu aqui como José começou a enfrentar as adversidades, primeiro trabalhando seu caráter, mas depois aperfeiçoando seu relacionamento com Deus. Então, assim, a gente vê que os sonhos de Deus, né, para nossas vidas, elas são concretizadas, né? Às vezes, Deus quer realmente que passamos por alguma coisa para poder a gente, para forjar o nosso caráter, né? Mas tudo tem um processo, né? Tudo é um processo. E José, ele foi vendido como escravo, né? Ele saiu de perto dos seus familiares para poder viver uma grande história para cumprir o propósito de Deus que foi anunciado lá em Abraão. Foi revelado, né, de diferentes formas no Antigo Testamento. E é maravilhoso essa história de José, né? A gente tira muitos insights dela, né? E a gente vê que foi uma história que realmente trouxe bastante informação, né? Até nos dias de hoje, como a gente deve viver. E aí, Mayara, como é que você tá? Oi, gente. Tudo certo, quase que eu perco aqui hoje. Os bonitos acordaram de madrugada. E eu falei, gente, acho que eu nem vou entrar, vou dormir. Eu fiquei acordada desde as 4h, 3h. Mas aí despertei, olhei o relógio, 6h30. Ai, deixa eu entrar. Mas tá tudo certo. Agora só comentando aqui essa história, né, de José, é realmente muito maravilhosa. E ele teve esse sonho, né? E Deus vai comunicando com a gente de diversas formas. Muitas vezes Deus nos dá a visão, né? E quando Ele nos dá a visão, Ele dá a provisão. Né? O Pablo fala muito disso, e é muito real, né? Ele vai conectando pessoas, vai trazendo situações pra gente.
José passou por um monte de perrengue, mas a gente vê que aquele versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, faz muito sentido, inclusive nessa história, né? E é muito real. A gente vive os desafios, mas é justamente pelos desafios que a gente vive que a gente vai formando nosso caráter, né? Que a gente vai criando, às vezes, vai sendo preparado mesmo, né? Então, tem coisas que a gente vive que é tudo, acaba que é tudo aproveitado como uma preparação para depois o chamado, o propósito ser cumprido, né? Enfim, muito bonita essa história de Jesus, de José. E agora acho que pro fim da Bíblia meio que só com ele, fala com ele agora, né? Vai ter muita coisa aqui pra gente ver. Então, a história de José, aqui a gente comentou mais, assim, se vocês quiserem, tem bastante coisa aqui ainda, né? Deixa eu tentar ver aqui. Deixa eu ver aqui, tem uma aplicação. Tem bastante coisa aqui sobre a história dele, entendeu? Assim, na casa de Potifar, olha só, tem a história dele, né, completa, como governador do Egito, quem foi José do Egito, que ele foi o filho predileto, né, que ele foi vendido pelos seus irmãos, tem bastante coisa aqui, se vocês quiserem falar. Tem até sobre a morte dele, entendeu? A história dele completa aqui. Quem entrou aí? Maria? É Maria? Acho que é Maria, oi Maria. Maria. Todo dia eu mudo esse nome aqui que eu fico sem saber. Bom, Maria. Uma aplicação que tem aqui, ó, aqui fala o seguinte: Deus deu a José sonhos grandiosos, mas devido ao seu ímpeto e intensa alegria, José não agiu com sabedoria, ficou contando seus sonhos aos irmãos, que não compartilharam do seu entusiasmo. Que isso está lá no capítulo 37, lá no versículo 5, né? E o resultado foi que eles o venderam como escravo, e José teve de passar por um duro período e viver experiências difíceis. E durante esses anos, porém, Deus desenvolveu a sabedoria em José e, através dela, preparou para o chamado da sua vida. Assim como fez com José, Deus pode desenvolver em você o que quer que lhe falte hoje para que você cumpra o propósito dele para a sua vida. E aqui lendo isso, né, a gente tem que ter esse discernimento, porque assim, não é para todo mundo que a gente tem que sair falando tudo, né? Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente não tem que contar. Ou quando a gente for contar, é para pessoas estratégicas, né? Às vezes pessoas que de fato vão poder nos ajudar de alguma forma. Agora, né, aquele que saiu contando e gerou um problemão depois, né? Porque gerou ali esse sentimento de inveja dos irmãos e tudo. Então, a gente também, né? A gente levar isso como lição, não é saindo bem da boca, falando tudo para qualquer pessoa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, só isso. Então, eu vou ler aqui rapidinho uma história que é bem interessante que eu estou vendo aqui. A história de José do Egito, como assim ficou conhecido, né, o filho de Jacó, com certeza, né, ela é uma das mais notáveis entre as histórias dos personagens bíblicos. E a biografia de José desperta muita curiosidade entre as pessoas. Nesse texto, nós conheceremos o que realmente a Bíblia fala sobre quem foi José. Então, quem foi José do Egito? José, ele foi o 11º filho de Jacó e o E Raquel, ela era estéril e sofria por não poder dar filhos de seu ventre a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então, ela deu à luz José e depois deu à luz a Benjamim. Foi quando ela veio a morrer, né? E o nome de José, ele vem do hebraico Yosep. Significa que ele, Deus, acrescente filhos. Então, que eu possa ele acrescentar. Então, tal significado fica esclarecido em Gênesis 30, 24. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito.
É claro que essa designação se dá por conta do modo com que Deus o exaltou entre os egípcios. E José, ele nasceu em Padã Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. E nessa época, o patriarca tinha 90 anos de idade. Então, o período histórico mais provável em que José viveu talvez seja a era dos faraós Ixos, entre 1720 e 1570 a.C. Então, a história de José, ele era um filho preferido de Jacó, pois além de ser o filho da velhice, ele também era o filho de Raquel, que a gente já falou, né? Da mulher que ele amava. Então, José ganhou uma túnica especial de Jacó, que demonstrava sua predileção por ele. Outro fato que exemplifica essa condição de filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Alguns argumentam que a túnica que Jacó lhe deu de presente talvez fosse um sinal de que o pai pretendia fazer de José seu principal herdeiro. Porém, não há base sólida para considerar essa hipótese. Os irmãos de José, nitidamente, tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele, mas foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada. Nesses 2 sonhos, a família de José se curvava diante dele, e esses sonhos se cumpriram quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo, devido à fome que assolava a região. E na ocasião, José já era o governador do Egito. Então José foi vendido pelos seus irmãos. Certo dia ele foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. E motivado pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo. Mas eles foram impedidos pelo irmão mais velho, Rúben. Então eles o lançaram em uma cova e, ao passar por um local, uma caravana de ismaelitas midianitas tiveram a ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial de Faraó. Vocês lembram desses ismaelitas e midianitas? Eles são os descendentes de Ismael. É por isso que fala ismaelitas midianitas. Então, José, na casa de Potifar, ele começou a prosperar na casa de Potifar. A gente vai ver isso aqui mais para frente também, tá? Só estou lendo a história aqui. Ou vocês acham que a gente deve... a gente ainda vai ler isso, né? O que vocês acham? 8? Termina. Tá muito grande? O que você está lendo? É porque vai falar, na verdade, tudo agora que eu estou vendo, entendeu? Porque então deixa, né? vai falar tudo e quando a gente lê a Bíblia, vai ficar... Não, deixa então, quando ler eu volto, tá? Então vamos para o 38. Agora o 38, ele dá uma mudada no assunto aqui, depois volta para José. Mas aí é bom que a gente já termina essa semana e segunda-feira volta para a história de José do Egito. É porque eu fui começando a ver aqui que a gente tem os próximos capítulos, né, para falar sobre isso. Então vamos lá. Capítulo 38. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulam. Ali, Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela, e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Judá casou Er, o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que Er levava, por isso o matou.
Então Judá disse a Onã: Vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim, você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: Volte para a casa do seu pai e continue viúva, até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas. E o seu amigo Ira de Adulã foi com ele. Alguém contou a Tamar que o sogro ia a Timnate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. Você quer ir para a cama comigo? Quanto é que você me paga? Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mesmo mandar o cabrito. O que você quer que eu deixe? Seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos. Ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, não. Ira voltou e disse a Judá: Não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Pois ela que fique com as minhas coisas. Assim, ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: A sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Tragam essa mulher para fora, a fim de ser queimada. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: Quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine, veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: Ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com o meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. E nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: Este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão
e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: Como você abriu o caminho. E puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão. E ele recebeu o nome de Zera. Essa história, ela tem um paralelo aí, né, entre a integridade de Judá e a de José, no capítulo 39, né? Nós vemos que, ao contrário de seu irmão, José perseverou em pureza e honestidade diante de Deus e dos irmãos e dos homens, ao passo que Judá agiu traiçoeiramente, né? Então, esse estudo aqui fala da iniquidade de Judá. E fala que ele foi também enganado, né? Judá foi enganado pela sua nora, o qual deu o nascimento de Pérez e Zerá. Agora vocês veem aí como é que pode, né? Os gêmeos que estavam no ventre da Tamar, um ia sair primeiro, a parteira até colocou o fio vermelho, mas o outro foi mais esperto, né? Tipo Jacó e Esaú. É a história aí semelhante, né? Bem semelhante, né? Muito, muito. Parece que repete, né? As coisas. As coisas se repetem. Deixa eu ver o que a gente vai aprender aqui nesse capítulo 38. Então fala, Judá, não sei se vocês lembram, mas Judá, ele é o filho de Jacó com Lia, né? Seu quarto filho. E ele defendeu, né, que os seus irmãos não deveriam matar José, mas sim vendê-lo para os ismaelitas. Então foi ele, Rúben, que não quis matar José. E Judá, ele é o pai da tribo de Judá, da qual descende Jesus Cristo. Então, assim, ele foi um personagem muito importante, né? Porque foi através dele que descendeu Jesus Cristo. E o filho mais velho de Judá com sua esposa, Cananeia, o nome dele era ele morre por conta da sua iniquidade, deixando Tamar viúva. Tamar era a esposa de que após ficar viúva, é dada como esposa a Onã e fica novamente viúva. Então, após algum tempo, ela seduz Judá, né, para ter um filho com seu ex-sogro. Onã, o segundo filho de Judá, recebeu Tamar como esposa após a morte de seu irmão, mas se negava a ter filhos com ela. Então, eu não sei se vocês lembram teve uma novela, né, e ele se negava a ter filhos com ela, ele não queria ter filhos com ela. Então, ele tinha relações com ela, mas ele não tinha filhos porque ele não queria. Então, ele foi realmente morto por sua iniquidade, porque Deus, o que Deus colocou, né? Que a família de Jacó, né, seria uma grande nação. Então, ele não poderia estar fazendo isso, se negando a dar filhos para Tamar. E Pérez foi um filho de Judá com Tamar, sua ex-nora. Então, apesar de ter nascido primeiro, seu irmão colocou a mão para fora antes. Então, Zerá, filho de Judá com Tamar, é um gêmeo, né, de Pérez, que coloca a mão para fora do ventre de Tamar antes de Pérez nascer. Então, além de entender os personagens, também podemos entender os lugares. Porque Judá, ele sai da casa de seu pai e vai para Adulão, uma cidade que ficava próxima a Hebrom, mas já fora do convívio com a família, permitindo assim que ele trouxesse para dentro da linhagem de Israel
outros povos. Então, como já falamos anteriormente, né, na história do povo de Israel, todas as vezes que eles se casavam com pessoas de outros povos, pecados se tornavam comuns no meio deles, né, trazendo consequências terríveis para eles. Então, o que aprendemos aqui não é nenhuma regra sobre casamento, mas nos lembramos sobre o perigo de misturarmos aquilo que é do reino com aquilo que é do mundo. Então, não podemos conciliar o amor ao mundo ao amor a Deus, né? Se tentamos servir dois senhores, não vamos agradar a nenhum deles. Então, a história de Tamar, a história de Judá e Tamar, que faz uma pausa na história de José, mostra a fidelidade do Senhor. Então, Ruben, o primogênito de Israel, havia se deitado com Bila, como vocês viram anteriormente, né? Cometendo um pecado contra seu pai. Simeão e Levi, igualmente, haviam causado um grande problema para Israel com sua ira desenfreada, né? Matando ali todos os habitantes de Siquém, né? Que foi o que fez aquele trabalho lá com a Diná, com a irmã deles. Então, tudo indicava que Judá seria o filho que receberia o direito da primogenitura. Porém, como vemos nesse capítulo, Judá também não estava tão alinhado assim com o Senhor. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho, e nunca mais a conheceu. Então Judá ele se torna tão ciente do seu erro, que chega a afirmar que Tamar era mais justa do que ele, mesmo tendo-o enganado. Então, após Onã ter se recusado a cumprir sua obrigação de se dar um filho para seu irmão, e por isso morrer, Judá não cumpre sua palavra para Tamar. Ele havia prometido que daria seu filho Selá para se casar com ela, para que ela não ficasse viúva. Mas ele não cumpriu essa promessa. Então, a desobediência ao Senhor gera uma série de consequências nessa família. Judá ele vinha cometendo erros desde quando vendem José. Então, ele se casa com a mulher cananeia, ele não consegue ensinar seus filhos no caminho do Senhor, ele não cumpre sua palavra para Tamar, e uma série de desobediências ao Senhor que gera drásticas consequências. Então, nós vemos o obedecer ao Senhor sempre, né? Nós devemos obedecer ao Senhor sempre. É simples, é profundo e denso, mas é a realidade. Então, o nome de Pérez, o nascimento de Pérez, né? Que por fim vemos o nascimento de Pérez. Mas aconteceu que quando ele a recolheu a sua mão, eis que saiu seu irmão e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a ruptura. E o chamaram de Pérez. Então, Pérez aparece na linhagem de Jesus também, em Mateus 1. Nós encontramos nessa linhagem de Cristo, além do que já falamos, né? Em Gênesis 11. Então, vocês sabiam que existem duas formas de você aprender ainda mais sobre a palavra, né? Então, nós realmente ouvir do jeito que a gente está ouvindo, né? O vídeo, e depois a gente fazer os comentários, né? Então, assim, a gente está sendo... Não sei se vocês estão gostando dessa forma. Você, Fábio, que entrou aí agora, o que você fala, o que você diz aí, se você está gostando? Porque realmente, né, Mayara, a gente já acostumou aqui, né, de estar ouvindo e depois a gente comentando. Eu adoro, porque quando a gente só lê, né, é muito diferente de você fazer um estudo. Fazer você ler, assim, mas eu já tinha lido uma parte, assim, de Gênesis, mas aí você não aprofunda muito, né? Então é legal quando você faz esses comentários, eu gosto. Demora um pouquinho mais a gente ler a Bíblia, mas vai dando um entendimento mais completo, né? Uhum. É como, tipo assim, se a gente, essa história de Judá mesmo, eu fixei bastante, por quê? Porque eu já assisti aquela novela, né, de José. Gênesis, que você assistiu? Não, assisti a de José, que fala justamente dessa parte aí de Tamar e de... tem uma novela do José? Eu não sabia. Tem uma novela É da de José. Record também? José do Egito.
Legal, acho que eu Então, vou ver assim, a pra gente assistir. vê como é que ela fez, né? Que ela ludibriou, né? O sogro dela para ter um filho. E por que também, tipo assim, a gente pensa assim, meu Deus, por que que o irmão, a mulher quando ficava viúva, ela teria que ser dada para o seu irmão, né? Então morreu um, daqui a pouco morreu o outro. Judá praticamente ia ficar sem filho, por isso que ele não deu a Tamar para o outro filho, entendeu? Porque ele achou, pronto, essa mulher aí deve ser a viúva negra, né? Porque ele tinha 3 filhos, ele deu 2 para ela e os 2 morreram. Olha só que coisa. E aí, por fim, como ele não cumpriu a promessa, né, de dar o terceiro filho para Tamar, o que que ela fez? Ela pegou e se fingiu, né, fingiu de prostituta e se deitou com o próprio sogro. E foi um pecado também, né? Mas mesmo assim, Deus foi misericordioso com ele, porque da raiz dele, ele tem a linhagem de Cristo, olha que maravilha. Eles são os descendentes de Davi, do rei Davi, entendeu? Através de Judá. Ó, quanta coisa aconteceu na vida de Judá, né? Essas coisas terríveis que aconteceram, né? Aqui o primeiro, a palavra 38 começa com a iniquidade de Judá. Então, mas Deus ainda preservou ainda, né? A, a, a sua descendência e através dele, através da descendência de Judá, que foi, vinho, né? Jesus Cristo, olha que coisa, né? Como Deus é perfeito, né? Maravilhoso. Então é isso, meninas. Vamos orar. Já vai dar 7 horas. E já Vamos vai que eu terminar também aqui. Falta 10 minutos para terminar a chamada. Você ora aí, Mayara? vamos, eu oro. Eu oro aqui pra gente fechar. Então vamos lá. Amado, a ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, sempre ouve as nossas orações. E a gente inicia essa oração em agradecimento, agradecendo por mais uma semana que passou, e pedindo que o seu Espírito esteja presente conosco, né, que nós sejamos guiados pelo seu Espírito, que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos dando sempre direcionamento, entendimento, sabedoria, nos guiando, né, que esse Espírito de Deus seja realmente o nosso mentor, seja realmente o nosso consolador, o nosso conselheiro, nosso professor. E foram tantas histórias que nós aprendemos ao longo dessa semana, e agora temos muito também a aprender com José do Egito, e realmente que o seu Espírito, Pai, nos dê sabedoria para a gente falar quando tiver que falar e ficar quieto quando tiver que ficar quieto, assim como José, na história que a gente viu, contou de seus sonhos, contou dos sonhos que o Senhor colocou no coração dele para pessoas que não deveriam, e nós que a gente possa aprender essa lição também, que a gente também não saia falando para todo mundo coisas que não fazem sentido, que a gente realmente tenha essa sabedoria que vem do alto de compartilhar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, né, para pessoas que realmente vão de alguma forma contribuir para a nossa jornada. E nós te pedimos, Pai, um fim de semana abençoado na sua presença, encaminhe os seus anjos para estarmos com cada um de nós, nos guiando, abrindo caminho, né, que realmente tire do nosso caminho pessoas que não fazem sentido estar no nosso caminho, coloque novas pessoas no nosso caminho que faça sentido, e nós conectamos o nosso espírito ao seu Espírito Santo, e que nosso espírito governe sobre a nossa alma, e que a nossa alma governe sobre o nosso corpo, né? Lembrando que nós somos seres triunos e que realmente a gente precisa alimentar o nosso espírito, porque o que vai prevalecer é o que a gente alimentar. E assim como Paulo já dizia, né, que o espírito milita contra a carne contra o espírito. Então, que realmente a gente, a todo momento, agora no fim de semana não vamos ter os nossos encontros aqui, mas que a gente não dependa desse encontro para ter um momento de intimidade contigo, um momento de oração,
e que a gente, ao longo do fim de semana, se conecte com a fonte e alimente o nosso espírito, para que o nosso espírito realmente nos guie e não o nosso corpo. E já te agradeço, em nome de Jesus, pelo fim de semana abençoado, pelo dia de hoje abençoado. Amém. Amém. Glória a Amém Deus. e amém. Bom dia, menina. Então, bom fim de semana. Boa semana a todos. Deus abençoe.